Olá, turminha dos quartos anos, tudo certinho com vocês? Preparado para a nossa aula de língua portuguesa? Hoje nós vamos iniciar com a correção do para casa da nossa aula de ontem. Para isso, prepare o seu caderno, lápis, borracha e sua apostila, para que a gente possa fazer a correção e também as atividades de hoje. O exercício do para casa de ontem era da página 53 e 54. Exercícios 5 e 6. Vamos iniciar? O exercício 5 diz o seguinte: leia o poema. De grão em grão, o pato encheu o papo, e de papo cheio foi nadar o dia inteiro no rio dos jacarés banguelos. A letra A nos pede o seguinte exercício: em seu caderno, copie os substantivos encontrados no texto. Então, lembre-se de, na hora de colocar a atividade no caderno, colocar o número da página e o número do exercício. Assim te auxilia a estudar, tá bom? Vamos responder a letra A? Na letra A diz o seguinte: que os substantivos encontrados no texto são grão, pato, papo, dia, rios e jacarés. E na letra B? Agora, encontre os substantivos que são seguidos por adjetivos. Anote-os. Lembrando que o adjetivo é aquilo que dá uma característica ao substantivo. Quais são? Papo cheio. Cheio é o adjetivo de papo. Dia inteiro. Inteiro é o adjetivo de dia. Jacarés banguelos. Banguelos é o adjetivo de jacarés, pois os adjetivos são as características do substantivo. Parabéns para você que acertou. Você que errou sem problemas, é só pausar o vídeo para fazer a correção. Vamos ao exercício número 6? No exercício número 6, diz o seguinte: reescreva as frases acrescentando a cada substantivo destacado o adjetivo indicado. Então, no exercício, destacou o substantivo, ou seja, ele colocou em negrito, que é esse preto mais escuro das palavras, e pede para que nós acrescentemos. Então, esse exercício não haverá troca de substantivo, não, apenas o acréscimo do adjetivo. Vamos colocar um adjetivo a mais na frase. E aí você pode usar a sua imaginação. A tia Rafa vai colocar alguns exemplos para você que errou, ou para você que quer mudar, ou até mesmo para você ter uma noção do que é realmente um adjetivo na frase. A letra A diz o seguinte: na vitrine havia saias, nós colocamos que na vitrine havia saias coloridas, podia ser brancas, curtas, longas, né, vermelha, amarela, você podia usar o adjetivo que você quisesse. Nós estamos usando coloridas. Letra B. Ganhei um livro diferente. Você pode colocar um livro grande, um livro pequeno, um livro especial. Use sua imaginação aí. Letra C. Percorremos o caminho. Que caminho? Caminho curto, caminho das flores, caminho perigoso, caminho longo, até a escola. Então, junto de caminho, nós colocamos curto. Letra D. Nas fotos aparecem moças. Que tipo de moças? Moças bonitas, moças alegres, moças altas, baixas. Então, fica a critério de vocês aí qual adjetivo está usando. Estes são apenas alguns exemplos para você que não fez, né? Porque as atividades precisam ser feitas de casa e as atividades que nós fazemos da apostila, porque quanto mais atividades você fizer, mais você vai aprender, mais você vai memorizar aquele exercício. Então, é importantíssimo, tá? E para você também que precisa fazer as correções. Vamos à nossa atividade de hoje? Então, prepare a sua apostila. Lá na página 48, prepare sua apostila, lápis, borracha, pois é uma atividade muito divertida e importante.
Vamos falar um pouquinho sobre ela? Página 48, estudar a língua. Palavras que concordam. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os gêneros masculino e gêneros femininos. Então, palavras que concordam são palavras que dão sentido ao texto, sentido à frase. Quando nós falamos algo que realmente encaixa, como se fosse um quebra-cabeça. Vamos a alguns exemplos? Por exemplo, as palavras podem ser indicadas do gênero. Professora, o que é gênero? O gênero, na língua portuguesa, é colocado como masculino e feminino. Não feminino e masculino de homem e mulher, do sexo masculino e feminino. Nós estamos falando das palavras masculinas e palavras femininas. Por exemplo, palavras masculinas, o garoto, o bolinho, o país. Todas as palavras masculinas são acompanhadas da letra O, que representa que aquela palavra é uma palavra masculina. O ônibus, o lápis, o caderno, o material. Essas são palavras acompanhadas por O, pois são palavras masculinas. E o feminino, professora? O feminino é acompanhado da letra A garota, a cesta, a Grécia, a apostila, a aula, a professora, a aluna, o aluno. Então, sempre quando houver uma palavra feminina, ela é acompanhada da letra A. E sempre quando houver uma palavra masculina, ela é acompanhada da letra O. Outra coisa importante das coisas que concordam, das palavras que concordam, é quanto ao número de elementos. Professora, o número da matemática? Mais ou menos parecido. O número na língua portuguesa, na questão de concordância, é a quantidade de pessoas ou de coisas que vamos falar. Toda vez que formos indicar apenas um único elemento, um único objeto, uma única pessoa, nós usamos o singular. O menino, a menina, a professora. Apenas um único elemento. Então, toda vez que eu for falar de apenas uma única coisa, eu digo que aquele número é singular. E quando for de duas para muitas, pode ser duas, três, quatro, 10, 100, 1000. Então, acima de dois, eu uso plural. É muito importante, tanto na nossa escrita quanto na nossa fala, essa concordância. É preciso respeitar as regras da língua portuguesa para que possamos fazer um texto muito legal, muito bom de se ler, né? Porque um texto tem que agradar o leitor. Então, se nós escrevemos errado, nós não vamos agradar aquela pessoa que está lendo. Ou quando nós estamos falando também. É muito importante a correção da fala. A comunicação é primordial, né? Para a nossa comunicação ser correta, para ter uma boa expressão, para que as pessoas possam nos entender de maneira correta. Então, quando é plural, é mais de um para mais, né? Então, dois, três, quatro e assim por diante. Então, por exemplo, os meninos, vamos supor que está no intervalo da sala, três pessoas, três meninas, eu falo, as meninas estão no intervalo. O estão concorda com as meninas. Então, é muito importante usar plural com plural, singular com singular. Assim como para o gênero, o usa para o masculino e o a para o feminino. Então, é masculino com masculino, feminino com feminino. E nos números que concordam,
singular com singular, plural com plural. Olha, por exemplo, algumas frases. O Minotauro comia um bolinho gostoso. Bolinho é um substantivo. Gostoso é um adjetivo, pois é uma característica do bolinho. Porém, ele está falando que comia um bolinho gostoso. Então, é singular. Bolinho gostoso. E se fosse muitos bolinhos? Bolinhos, nós usamos a letra S no final para representar o plural. Bolinhos gostosos. Então, significa que é mais de 2 bolinhos que o Minotauro está comendo. Então, bolinhos é o substantivo no plural, porque automaticamente, quando diz bolinhos, nós já entendemos que é mais de 2, né? De 2 para mais. Aliás, que é mais de 1, que é de 2 para mais. E gostosos é o adjetivo, gostosos com S no final, pois representa que é mais de um bolinho que o Minotauro comeu. Então, professora, como que nós podemos entender a aula de hoje? Nós vamos entender que na língua portuguesa nós temos a concordância, que é quando as palavras concordam, se encaixam para fazer sentido. Pode estar no gênero masculino e feminino ou na questão de números, que pode ser singular, quando é apenas um, e plural, quando é de 2 para mais. Vamos fazer alguns exercícios para que nós possamos entender esse processo? Na página 49, prepare o seu lápis, borracha e sua apostila. Exercício número 1. Se o substantivo masculino, como fica o adjetivo? Desculpa. Se o substantivo é masculino, como fica o adjetivo que o acompanha? Se ele é masculino, o adjetivo também tem que ser masculino. E se o substantivo é feminino? O adjetivo será feminino. Então, é muito importante eu dizer que ele acompanha o substantivo, ou seja, se é masculino, o adjetivo fica masculino. Se é feminino, ele fica feminino. Por exemplo, bolo gostoso. Eu não posso falar bolo gostosa, pois bolo é um substantivo masculino. Fica sem sentido, fica estranho, não fica? Laranja, laranja delicioso. Laranja é uma palavra feminina, a laranja. Então, ela precisa estar acompanhado de um adjetivo feminino. A laranja é deliciosa. E se for masculino, com masculino. Tudo bem? O bolo é gostoso, pois bolo é masculino e laranja é feminino. Então, toda vez que o substantivo, ele dá nome às coisas. Toda vez que o substantivo for masculino, o adjetivo também deverá ser masculino. E se o substantivo for feminino, ele também deverá ser feminino. Tudo bem? Exercício 2. O que acontece com o adjetivo se o substantivo que ele acompanha está no singular e se está no plural? A mesma coisa. Se o substantivo for no singular, o adjetivo fica no singular. E se é plural, fica no plural. Bolinho gostoso já representa que é um singular. Bolinhos gostosos. Olha, faz até o sonzinho do S de cobrinhas. Gostosos. Isso significa que é plural, que é mais de um. Então, o adjetivo também acompanha o substantivo no número. Gênero é quando é masculino e feminino. Número representa singular ou plural. Exercício 3. Complete a regra. O adjetivo concorda com o substantivo em
gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. Então, o adjetivo acompanha o substantivo. Se o substantivo estiver no singular, o adjetivo está no singular. Se estiver no plural, o adjetivo estará no plural. Se o substantivo estiver no masculino, o adjetivo também será masculino. Se estiver no feminino, o adjetivo também estará no feminino. Muito simples, né, quarto ano? Para isso é preciso fazermos muitos exercícios para memorizarmos e ficar muito atento na nossa escrita e na nossa fala, tá bom? Então agora você já aprendeu. Quando nós aprendemos, nós temos que nos corrigir para a gente sempre fazer o correto. Vamos fazer as atividades? Atividade 1. Pinte os substantivos que estão no plural. A tia Rafa vai colocar só um risquinho embaixo da palavra, para ficar mais fácil de você visualizar. Mas você pode pegar o seu lápis de cor vermelha, a sua régua, fazer um risco embaixo da palavra ou pintar a palavra de lápis de cor vermelho, mas bem clarinho, para que você possa estudar, tá bom? Então vamos lá. Quais são os substantivos que estão no plural no texto? Tudo acertado. Dona Benta partiu com os meninos, porque acompanha, olha aí, o plural, meninos, então significa que tem mais de uma pessoa, mais de um menino, para a Grécia. A bordo de o beija-flor das ondas. Ondas, está acompanhado de das, que está acompanhando, né, por ondas ser uma palavra feminina, significa que tem mais de uma onda. Mas, para que Grécia? Há duas. A Grécia de hoje, um país muito sem graça. E a Grécia, povoada de deuses. Então, deuses significa que é mais de um deus. De deuses e semideuses. Então, também é mais de um semideuses. De ninfas, mais de uma ninfa. E heróis. Olha a letra S finalizando aí, representando o plural. Heróis. Então, são mais de um herói. É mais de um herói, né? De faunos e sátiros, que também é plural. De centauros e mais monstros tremendos, como a esfinge, a quimera, a hidra e o minotauro. Então, são palavras que estão no plural, então, ou seja, o número delas é mais de um, né? Então, quando eu falo, significa que tem mais de um deus, mais de um semideuses, mais de um herói. Então, está no plural. Então, precisa ficar muito atento com isso. E o nosso plural leva a letra S, de sapo, no final, para representar que tem mais de um, que é o plural e não o singular. Página 50. Na página 50, nós vamos fazer a atividade, né? A atividade número 2. Então, pegue a sua apostila, lá na página 50, exercício 2, que diz o seguinte: reescreva as frases passando-as para o feminino. Então, reescrever as frases é escrever de novo, mas passando para o feminino. Então, nós temos a frase no masculino e vamos passar para o feminino. Letra A. O avô acompanhou os netos aventureiro na viagem. Qual é o feminino de avô? Avó, muito bem. Acompanhou os netos. Qual é o feminino de netos? Netas. Aventureiros. Qual é o feminino? Aventureiras. Na viagem. Então, olha lá. A avó acompanhou as netas aventureiras na viagem. Letra B, de bola. Garotos educados auxiliam homens idosos a atravessar a rua. Eu vou trazer para o feminino, fica: garotas educadas auxiliam mulheres idosas a atravessar a rua. Então, é muito interessante isso daí, ó. Nós estamos mudando o gênero da frase. Letra C.
Os professores orientavam os alunos mais novos durante a prova. Trazendo para o feminino, as professoras orientavam as alunas mais novas durante a prova. Então, eu preciso ficar atento que houve uma mudança de gênero. A frase estava no masculino, veio para o feminino. Exercício 3. Complete as frases fazendo os adjetivos que estão entre parênteses concordar com o substantivo. Então, nós temos aí as palavras entre parênteses e tem que concordar, ou seja, se é singular, plural, masculino ou feminino. Então, vamos lá. Os meninos, tananã, entraram no labirinto. Entre parênteses está a palavra corajoso. Só que o corajoso está no singular. E a frase diz, os meninos. Como que eu trago corajoso para o plural? Ele vai ficar, os meninos corajosos entraram no labirinto. Então, acrescentei o S, passa a ser plural, porque eu tenho mais de um menino. Letra B. Os 3 não se perderam no labirinto. Imenso está entre parênteses. Os 3 não se perderam no labirinto. Continua imenso, pois imenso está concordando com labirinto, pois imenso é o adjetivo de labirinto. Labirinto é o substantivo. Só que o labirinto não está labirintos, e sim labirinto, está no singular. Por isso, nós continuamos com a palavra no singular. Letra C. Os monstros, aí tem a palavra entre parênteses, medonho, da mitologia assustavam as pessoas. Os monstros, é singular ou plural? Plural, muito bem. Então, medonho vai ficar medonhos. Coloco o S no final. Da mitologia assustavam as pessoas. Letra D. O Visconde carregava. Olha, eu tenho duas palavras agora entre parênteses. Pesado e cheio. Então, o Visconde carregava, tananã, malas, tananã, de carretéis. Então, carregava pesadas malas cheias. Professora, mas por que está no plural? Por que ele está em pesadas? Quem que é pesadas? As malas. As malas está no plural e não no singular. Não está falando mala, e sim malas, com S. Então, malas pesadas e cheias é o adjetivo. Lembra quando nós falamos que o adjetivo também pode vir antes do substantivo? Então, pesadas, quem são pesadas? As malas. Pesadas é o adjetivo de malas. E cheias? Cheias são as malas, que também é o adjetivo das malas. E nós colocamos no plural, pois está dizendo malas, com S, e não mala sem S. Não é singular, e sim plural. Tudo bem? Deu para entender? Facinho, né, gente? Singular com singular, plural com plural, masculino com masculino, feminino com feminino. Lembrando que a concordância pode ser em gênero, que é masculino ou feminino, e número, que é singular ou plural. Tudo certo? Maravilha! Quarto ano, vamos falar sobre o ortografar. Exercício do ortografar, página 50. Temos aqui, leia no quadro a seguir algumas palavras escritas com X. Então, olha a importância da escrita e da leitura, pois agora o som das palavras diferencia. Temos palavras escritas com X que lembra som de CH. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. No nosso exercício, nós temos aqui só palavras escritas com X, mas que ela vai mudar o fonema. Professora, o que é fonema? Muito simples. O fonema é
fala da palavra, é o som da palavra. Então, o som da palavra, ela vai ser mudada conforme nós falamos. Então, vamos lá. Olha para vocês verem a diferença. Nós temos algumas palavras aí no nosso retângulo, né? Que é essa parte aqui que está toda marcada com algumas palavras dentro. E nós temos aqui, baixo. Fala junto com a Pro Rafa, para vocês perceberem o som. Baixo. Faz até um arzinho, ó. Baixo. Examinar. Olha o X com som de Z. Examinar. Como eu vou saber? Gente, prestar atenção no som, leitura e escrita para memorizar e, na dúvida, usar o nosso super dicionário. Dicionário é muito importante. Então, leiam bastante para vocês sempre memorizar as palavras, tá? Examinar com som de Z. Experiência e oxigênio. Oxigênio. Então, nós vamos colocar algumas palavras que vão ter os mesmos sons dessas colunas. Então, nós temos uma tabela, isso aqui é uma tabela que vocês aprenderam lá em matemática, e cada pedaço dessa tabela aqui, ó, esse pedaço, é chamado de coluna. Coluna, igual a nossa coluna mesmo das costas. Coluna, porque está sustentando a nossa tabela. Então, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Vamos colocar as palavras conforme o som? Vamos começar pela primeira coluna. Baixo. Quais das palavras do nosso retângulo lembra baixo? Mexer, peixe, xingar, xícara. Faz um arzinho, parece panela de pressão, né? Quando a mamãe tá fazendo feijão que fica... Olha lá, baixo, mexer, peixe, xingar, xícara. Mas nós falamos rápido. Mexer, peixe, xingar, xícara. Só que aquele arzinho sai pela nossa boca. Então é preciso muita atenção. Examinar com som de Z. Quais as palavras que também têm som de Z no nosso retângulo? Executar, exato, exercício e exército. Também tem som de Z, mas se escreve com X. Vamos para a nossa experiência, coluna da experiência. Quais as palavras têm o mesmo som? Da experiência, exterior, explicar, extra e sexta, de sexta-feira. Sexta com S é de sexta-feira, dia da semana. Então, olha, sexta, exterior, explicar, extra, o mesmo som de experiência. Vamos ao oxigênio. E quais as palavras que sobrou que tem som de oxigênio parecido? Reflexo, oxigenada, boxe, anexo. Então, ó, quiço, quiçá, oxi. Então, são palavras que também têm sons parecidos. Então, lembre-se que precisamos muito da escrita, muito, 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 muito da leitura. O hábito da leitura vai ajudar muito a vocês na interpretação, a escrever corretamente. Então, peguem esse hábito da leitura, tá? Para você que não tem e para quem tem, continue com o hábito da leitura, pois é muito importante, porque vai te ajudar a escrever corretamente e a interpretar, ou seja, a entender as atividades. Certinho? Então, pause o nosso vídeo para você copiar com capricho, com atenção. Não deixe de fazer as tarefas, tá? É muito importante para o aprendizado de todos vocês. Vamos para o nosso para casa.
O nosso para casa de hoje, do dia 10/3. Vamos lá, exercício na página 54, exercício 7 e exercício 8. Então, você precisa do seu caderno. Não esqueça de colocar o cabeçalho. Se você é de Jaguariúna, Colégio Ângulo, 10 de março de 2021. Se você é de Mojimirim ou de Mogi Guaçu, Colégio Educar, 10 de março de 2021. No exercício 7, diz o seguinte: reescreva, olha lá, reescreva, então, para escrever novamente, verbo imperativo, está dando uma instrução, ensinando o que fazer. Reescreva as frases, passando os trechos destacados para o singular. Então, as palavras em negrito, ou seja, nesse preto mais escuro, está no plural. Você vai colocar no singular. Para isso, precisa fazer lá no caderno. Coloque o número do exercício, a letra, e escreva no caderno, não escreva na apostila. Só quando ela der espaço, tá bom? Letra A. O labirinto tinha uns corredores comprimidos. Então, você vai colocar no singular, corredores comprimidos no singular. Letra B. Emília mostrou 3 carretéis. Como que fica o singular de 3 carretéis? Letra C. Ao lado do Minotauro havia 3 espadas caídas. Então, 3 espadas caídas, você vai colocar para o singular. Então, escreva a frase por inteiro e coloque no singular essas palavras, tá bom? Exercício número 8. No início do ano, uma garota do 4º ano anotou alguns itens que deveriam ser comprados para completar seu material escolar. Veja, uma caneta preta, uma borracha macia, uma caixa de lápis de cor, uma régua transparente e um estojo colorido. Reescreva essa lista substituindo o numeral 1 por 2. Atenção ao plural das palavras. Então, você vai colocar, ao invés de uma caneta preta, 2. Como que fica o plural de caneta preta? Uma borracha macia, 2. Como que fica a borracha macia no plural? Uma caixa de lápis de cor por 2. Como que é o plural de caixa de lápis de cor? Uma régua transparente por 2. Como que é régua transparente no plural? E um estojo colorido por 2. Como é estojo colorido no plural? Reescreva no seu caderno com capricho, atenção. Na próxima aula de língua portuguesa, nós vamos fazer as correções. Turminha do 4º ano, lembre-se que a leitura e a escrita é importante para o seu aprendizado. Tia Rafa vai falar isso sempre. Um dia vocês vão lembrar, tia Rafa tinha razão, a importância da leitura e da escrita. Vocês vão aprender sempre muito, 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 muito. Tudo bem? Vocês são capazes, vocês são feras. Um beijo para vocês. A gente se encontra na próxima aula de língua portuguesa, ok? Beijo, boa aula e bons estudos aí para vocês. Boas atividades também. Tchau, tchau.